Dá você se colocar de pé. Glória a Deus. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Você já cumprimentou o irmão que está do seu lado? Dá um abraço forte nele. Fala que bom que você está aqui, que bom que você chegou. Dê uma notícia boa para ele. Fala, o Espírito Santo estava te esperando aqui. O Senhor Jesus estava te esperando aqui. Glória a Deus. Vocês estão felizes mesmo? Você pode glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus. Levando suas mãos para os céus. Vamos iniciar mais um culto. Espírito Santo, nós te adoramos nessa noite. Nós te exaltamos, bendizemos o seu santo nome. Nós pedimos, Pai, que o Senhor faça a sua vontade, o seu querer no nosso meio, Deus. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor encontre em nós a verdadeira adoração. Nós queremos, Espírito Santo, que o Senhor encontre em nós, ó Pai, a transparência de te adorar, Pai, com tudo que temos. Jesus, nós estamos aqui apenas retribuindo aquilo que o Senhor depositou em nós. E eu sei, ó Pai, que adoradores tem aqui na casa, Jesus. De repente, Pai, tem pessoas que chegaram apenas na igreja, mas, ó Pai, que a mente e o coração deles estejam estendidos para que eles possam entrar a um culto aos céus, esquecendo os problemas que estão lá fora, esquecendo o que aconteceu há 20 minutos atrás, durante o dia, mas, Pai, voltado a mente e o coração totalmente ao Senhor, Espírito Santo. Nós queremos transformar esse ambiente em um ambiente profético nessa noite, Jesus. Nós queremos transformar esse ambiente em um ambiente profético, Pai, onde o Senhor tem liberdade aqui, Jesus. Onde o Senhor transforma vidas, onde o Senhor opera milagres. A sua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores, ó Pai. Então, enquanto nós estamos adorando, o Senhor pode estar nos visitando nos lares. O Senhor pode estar, ó Pai, ecoando no meio dos hospitais. O Senhor pode estar solucionando problemas, Jesus, porque tem poder no meio da adoração, Pai. Nós te adoramos e te bendizemos. E se você acredita nisso, aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer. Oh, oh, oh. Aleluia. Eu vejo a tua graça. Eu vejo a tua graça. Pecados perdoa, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar, e te buscar. Oh,
neste lugar, Senhor. Nós buscamos a tua face. Glórias a Jesus. Seja exaltado o teu santo nome para sempre. Glória a Deus. É santo, 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 Jesus. É santo, santo, santo. Será que você pode levantar suas mãos para os céus? Levante suas mãos para os céus, feche seus olhos. Existe uma graça sobre nós essa noite. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, por sempre, amém. Levante sua voz, declare isso. Te damos a ti, Deus, e teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra e te damos honra, te damos. Será que você está disposto a adorar esse Deus em espírito e em verdade? Quantos nessa noite estão dispostos a levantar a sua voz e adorar esse Deus que vive e reina? Glória a Deus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Se
sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Teu poder vem, vem, vem. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu. Tua glória contempla. Então vem me incendiar. Meu coração. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu. Tua glória contempla. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu. Tua glória contemplar. A tua glória, Jesus. A tua glória, Jesus. Nós queremos contemplar. Nós queremos contemplar. Nós chamamos, vem. Nós chamamos, vem. Vem, 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 vem. Feche seus olhos, chama Jesus, que Ele está aqui na casa. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, Jesus. Honra, te damos glória, e teu é o poder para sempre. Te damos honra, te damos glória, e teu é o poder sempre, amém. Te damos honra, e te damos glória, e teu é o poder para sempre, amém. Então vem me incendiar meu coração. Eu quero ouvir, quero ouvir, Então vem. Nós queremos sentir, nós queremos sentir, nós queremos ouvir o som do céu. Tua glória contemplar. Se você pode, aplaudir o nome do Senhor Jesus.
de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. A glória é tua, Jesus. Que venha o teu reino aqui, Senhor. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei, e ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Só a igreja que ruja. E que a terra estremeça, declare isso, diante da majestade. Que ruja o leão. Levanta as mãos para os céus. E que se abram os céus, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. E que se abram os céus, que o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. E que se abram os céus, e que o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram
aplauda o nome do nosso Deus. Boa noite, amados. Paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Abra, por favor, a tua Bíblia em Mateus, capítulo 13. Mateus 12 mais 1. Glória a Deus. Versículo 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Repita comigo, fala grande valor. Muito bem. Nós estamos falando de dízimos, de ofertas. E eu quero que você entenda que a Bíblia não fala de grande preço. Nós não estamos falando de quantia de dinheiro. Tanto é que a pessoa que Jesus falou que mais deu em toda a Bíblia foi uma viúva pobre que deu 2 moedinhas. Nós estamos falando de valor. E a pergunta que eu quero fazer, e tem tudo a ver, na verdade eu vou até usar esse texto para a ministração que eu quero trazer logo mais para vocês. Qual é o valor do reino de Deus na tua vida? E essa é a pergunta que eu quero fazer. Qual é o valor de obedecer princípios, de seguir a palavra de Deus que você tem? O quanto isso é importante para você, seguir princípios bíblicos? Qual é o valor do reino de Deus na tua vida? Volto a repetir, não estou falando de dinheiro, estou falando de valor. Quem consegue entender a diferença, diga amém. Sabe, a Bíblia fala que o reino dos céus é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas, e encontrando uma de grande valor, ele vai, vende tudo que possuía e compra aquela pérola, porque ele entende o valor que existe naquela pérola. E o reino dos céus tem que ser assim nas nossas vidas. Nós temos que dar o valor que o reino de Deus merece ser dado, porque Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, que o nosso coração esteja totalmente voltado para o Senhor. Sabe, Deus, às vezes os encantamentos desse mundo, às vezes a cobiça do nosso coração e tantas outras coisas nos levam para longe de Ti, para longe da Tua presença. Mas traga-nos de novo para aquilo que realmente é importante, para nós darmos o devido valor que o Teu reino merece. Em nome de Jesus, Te entregamos toda a honra, glória, louvor e exaltação, hoje e sempre. Amém. Amém, querido? Se você entende, presta atenção. Se você está nos visitando, nós queremos deixar bem claro que você não tem obrigação de oferecer, de dar, trazer nada no altar, tá? Essa igreja é extremamente livre. E a Bíblia fala o seguinte, que Deus ama quem dá com alegria. Então, se você for vir aqui no altar, né, com peso no coração, por favor, não venha. Deus, Ele não precisa, a igreja não precisa disso. Mas a gente entende que isso é um princípio bíblico,
que é algo estabelecido por Deus, né? E se você dá valor a seguir princípios bíblicos, você é livre para trazer o seu dízimo, a sua oferta, e esse é o momento de você estar ofertando na casa do Senhor. Amém? Pode vir. Tem o Pix também, que está na tela. Cadê o Pix, pessoal? Se você quiser fazer alguma oferta através do Pix, glória a Deus. Queria chamar as crianças para vir à frente. Glória a Deus. Estenda a tua mão para cá, queridos. Vamos orar por essas crianças, para que elas tenham um culto abençoado em nome de Jesus. Pai amado, muito obrigado, Deus. Que pérolas, né? Que presente é termos essas crianças. Muito obrigado que o dom da vida vem de Ti, e em nome de Jesus nós abençoamos cada uma delas. Abençoamos os professores, Deus, e que a Tua glória, a fumaça da Tua presença desça ali naquela Yamir Kids, e que eles sejam tomados pela Tua glória e pela Tua presença em nome de Jesus, Deus. Amém. Deus abençoe, queridos. Bom culto. Glória a Deus. Queria te convidar a ficar em pé mais uma vez. Nós vamos adorar um pouquinho mais. Hoje Deus tem coisas grandiosas para fazer neste lugar. Não sei se você já começou a sentir a presença dEle. Mas leva o teu coração cativo a Cristo, sabe? Não deixa nada te distrair não, meu irmão. A Bíblia fala que Deus procura verdadeiros adoradores, que Deus procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade, sabe? Se entrega nessa noite. Abra, escancara o teu coração. Fala: Deus, eis-me aqui, Pai, fala comigo nessa noite. Estou aqui por louvor da Tua glória. Eu quero Te adorar, eu quero Te exaltar. Tu és o único digno de receber toda a honra, toda a glória, louvor, exaltação. Adore-o, adore-o. Santidade jamais eu te ver. Sem santidade jamais eu te ver. Mas não me criou pra me ver longe. Mas não me criou pra me ter longe de Ti.
comece a declarar: Jesus, eu te amo. Não nos criou pra não nos ter, não nos comprou pra não nos ter, não nos amou pra não nos ter. Não nos criou pra não nos ter, não nos comprou, não nos amou. Declara, igreja. O teu amor me faz tão livre. O teu amor me faz santo. O teu amor me mantém caminhando. O teu amor me traz pra perto. O teu me faz livre, inclusive de mim mesmo. Ele não te criou, não nos criou pra não nos ter, não nos comprou pra não nos ter, não nos amou pra não nos ter. Não nos criou pra não nos ter, não nos comprou pra não nos ter, não nos amou pra não nos ter. Ele alabas. Ori alabas, ele alabas. Adore, querido. Abra a tua boca e começa a dizer palavras de adoração a Ele. Existe uma atmosfera de glória neste lugar. O leão está neste lugar, o leão ruge. Adore-o, adore-o. Ei! Ele alabaxeas. Oh! Ei! Jesus, tu és desejado. Santo, santo, santo. O teu amor me faz tão livre. O teu amor me faz santo. O teu amor me mantém caminhando. O teu amor Me traz pra perto. Ei. O teu amor me faz livre, inclusive de mim mesmo. Você pode dar um forte aplauso a Ele, o único digno. Aleluia. Aleluia. Continue em pé. Continue em pé. Eu preciso orar um pouquinho, querido. Oh Deus, santo é teu nome, Pai. Santo é teu nome, Deus. Eu quero declarar, Pai, que eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu não tenho nada para oferecer de mim mesmo, Deus. Eu dependo da tua graça, da tua glória. Eu quero sumir aqui nesse altar para que o Senhor apareça, Deus. Só tu és digno de toda honra, de toda glória. Eu não quero roubar nada da glória que é tua, Deus. Então me desapareça aqui neste lugar.
Eu tenho plena consciência que eu não tenho nada para oferecer de mim mesmo, Deus. Então venha com a nuvem da Tua glória, venha com o peso da Tua glória e invada os corações nessa hora em nome de Jesus. É só a Tua presença que importa, Deus, e nada mais. É só a Tua glória que importa e nada mais. Nós queremos Te exaltar, Deus. Nós queremos Te glorificar, Pai. Nós Te colocamos no altar de adoração, preparamos para Ti um trono de louvor. Assenta, Deus, reina nessa igreja, reina neste culto, Pai, em nome de Jesus. Xere alabase alas. Oriaxias. Santo, santo, santo é o Teu nome, Deus. Santo, santo, santo é Teu nome, Pai. Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Oh, Papai. Aleluia. Oh, Deus. Nós não merecemos a Tua presença, Pai. Nós não somos dignos da Tua presença, Deus, nos perdoe. Perdoe a nossa pequenez, Deus. Perdoe. Perdoe os nossos motivos fúteis. Perdoe, Deus, as nossas justificativas para não estarmos na Tua presença. Perdão, Pai. Perdão, Deus. E leva-nos para mais perto de Ti, Deus. Traga-nos, Deus, para mais perto da Tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria labas. Santo, santo, santo é Teu nome, Deus. No livro de Isaías, no capítulo 6, está escrito que no ano da morte do rei Urias, Isaías teve uma visão e ele viu a sala do trono de Deus. Havia um alto e sublime trono, havia querubins e serafins que voavam diante do trono de Deus. Com duas asas eles cobriam o rosto, com duas asas cobriam os pés, com duas asas voavam e eles proclamavam: Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo é o Rei do exército. Toda a terra está cheia da Sua glória. Oh Deus, nós conseguimos sentir a Tua doce presença neste lugar, Pai. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, Deus. Dá um abraço nessa pessoa que está do teu lado. Fala assim: que bom que você veio, querido. Você tem sentido a presença de Deus neste lugar? Glória a Deus, pode sentar. Oh Jesus. Oh Deus, me dá forças para pregar, Pai.
Oh Deus. Pessoal da mesa, coloca o slide para mim, por favor. O tema que eu quero pregar nessa noite é esse: onde está o teu coração? Meu Deus. E eu estava ali, adorando a Deus. Eu cheguei um pouquinho antes, comecei a orar. E aí as músicas que foram sendo ministradas tinha tudo a ver com a palavra que eu vou trazer hoje à noite. E eu via Deus preparando o ambiente, eu via Deus preparando os nossos corações para aquilo que Ele quer falar na noite de hoje. Então, querido, por favor, foca. De repente Deus quer falar alguma coisa no teu coração. Talvez você nunca sentiu a presença de Deus. Talvez você conheceu Jesus de livros, através até mesmo da própria Bíblia. Talvez você conheceu, obrigado, querido. Talvez você conheceu Jesus da experiência que alguém teve, mas sabe, eu creio que Deus está nos levando a um nível mais profundo. Ele quer se revelar a você, Ele quer se mostrar a você. Então, querido, abra o teu coração e de repente hoje Deus pode te proporcionar uma experiência diferente. Talvez algo que você nunca sentiu, você só ouviu falar. E Deus quer andar com você na noite de hoje. Deus quer se manifestar na tua vida. Posso ouvir um amém? E a pergunta que eu quero te fazer é: onde está o teu coração? Passa, por favor. Mateus 6,19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Eu vou repetir essa última frase: onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E presta atenção, querido. Às vezes a gente vincula muito tesouro como sendo algo apenas monetário, dinheiro. E não é. Muitas vezes a gente foca e a gente cria objetivos, metas, e o teu coração fica focado naquilo. Às vezes o teu coração fica focado naquilo. Vou te dar um exemplo claro. Muitas vezes nós somos sazonais. O que é isso? Minha esposa, ainda bem que ela não está aqui, gente. Ela não pôde vir, ela está assistindo pela internet. A hora que eu chegar em casa eu apanho, mas está tudo bem. Às vezes a Roberta, ela é muito assim. Ela encana com crossfit. E ela fica bitolada no crossfit. E ela vai e acorda às 5 horas da manhã para fazer cross, gente. Não é de Deus esse negócio não. Ela acorda e vai e faz cross todo dia e faz cross. Aí ela enjoa. E aí ela fez Muay Thai. E ficou focada no Muay Thai. Comprou luva tal, e dava soco lá no saco de socar lá. Aí ela treinava em mim. E aí o coração dela estava focado naquilo. E de repente mudava de foco. E, enfim, meu pai, por exemplo. Vou dar um exemplo do meu pai que também não está aqui. Só estou pegando gente que não está aqui para eu não apanhar. Eles estão pregando em Olímpia. Meu pai e minha mãe estão lá no culto em Olímpia. Meu pai, às vezes, ele tem ele quer construir uma cabana lá no sítio, na Estância Canaã. E aí... Que é isso, gente? Meu celular tá falando aqui no meu bolso. Tá amarrado. Oi, amor. Não, tá tudo bem. Tô brincando, não era ela não. Misericórdia.
Não era ela não, tô brincando. Mas às vezes a gente fica focado. Meu pai também, ele pega maquete, ele faz as cabaninhas, tudo miniatura, para ver se vai dar certo, etc e tal. Nós somos direcionados a talvez a um emprego, talvez a uma profissão, talvez a um projeto de vida. E pastora Ida está aí ou não? Olha aí, também não está aí? É outra que eu posso falar? Não, mas estou brincando. A pastora Ida, ela me falou uma palavra que entrou no meu coração. Ela falou assim: o diabo cria distratores. E foi essa palavra que ela usou. O que são distratores? Situações para nos distrair. Coloca em nós projetos e coisas que vão nos distrair, nos afastar da presença de Deus. E então, querido, muitas vezes os cuidados desse mundo, tudo aquilo que nos envolve, tudo aquilo que está aos nossos olhos, a cobiça dos olhos, nos tira da presença de Deus, nos tira do propósito e do projeto maior, que é o reino de Deus ser estabelecido nas nossas vidas. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então repita comigo, fala assim: onde estiver o meu tesouro, aí estará também o meu coração. Passa, por favor. Esse é um versículo que todo mundo sabe. Eu coloquei porque eu preciso falar, eu não vou dar tempo de você procurar. Mateus 6,33. Buscai, pois, fala, primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É uma ordem. Está escrito buscai. É uma ordem que a Bíblia dá para você buscar primeiro. Passa, por favor. Lucas 10:25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? E a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faze isto e viverás. Queridos, olha o que a Bíblia fala a respeito de amar a Deus. Tem que ser com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Eu acho que não tinha uma maneira mais assim superlativa, uma maneira mais abrangente de dizer que tem que ser com muita intensidade. Nós temos que amar a Deus com muita intensidade, de todas as nossas forças, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. É assim que a Bíblia fala. E ao próximo como a nós mesmos. Então, nós estamos falando de um nível de amor, porque o reino de Deus é baseado no amor. É um princípio de amor muito alto. A régua que Jesus coloca, que a palavra de Deus coloca, é uma régua muito alta. Então, volto a perguntar: onde está o teu coração com relação a tudo isso que a palavra de Deus coloca para você? Passa, por favor. Mateus 13:44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, no qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Mateus 13:45, logo abaixo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Você percebe, querido, que Deus está querendo mostrar que o reino de Deus tem que ter valor no teu coração, que tem que ser o primeiro, tem que ser a prioridade. O reino de Deus, ele tem que borbulhar no teu coração, tem que ser de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele conhece a intenção do nosso coração. O que Ele fala? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Cara, se você dá resto para Deus, você acha que Ele vai aceitar resto? Ele é Deus,
Ele é o Criador dos céus e da terra. E está escrito na Bíblia, o principal dos mandamentos, que você tem que amá-lo acima de todas as coisas. Ele não aceita resto. Então eu volto a perguntar: onde está o teu coração? Os propósitos, os projetos, a prioridade do teu coração está onde? Porque na luz da palavra de Deus, o reino dele tem que ser prioridade. O reino de Deus, ele tem que ser esse tesouro que você encontrou, e que você, se necessário, você vende tudo que você tem para ter esse tesouro. E muitas vezes nós trocamos esse tesouro preciosíssimo, que é a presença de Deus, por um projeto humano, por uma ambição terrena, por dinheiro. Agora eu falei de dinheiro, estou falando de valor. Talvez você troca esse reino preciosíssimo, que é o reino de Deus, que é a presença de Deus, que é a presença do Espírito Santo dentro de você, por algo fútil, algo banal. Porque a Bíblia fala que essa vida é efêmera, é passageira, é como a neblina que passa, que hoje existe e logo é dissipada pelo vento. Onde está o teu coração? Passa, por favor. Lucas 12:15. Então lhe recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse. Quem que lhe disse? Quem? Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Ó, como é que é forte. Quem disse foi Deus, não fui eu. Deus, ele disse o seguinte: louco, piruleibo, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Ou seja, o que a Bíblia está falando? Que você pode preparar alguma coisa para si mesmo, e você pode preparar alguma coisa para Deus. O teu coração pode estar voltado para você mesmo, ou o teu coração pode estar voltado para Deus. Porque ali na frente, no versículo anterior, está escrito o seguinte: porque a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. Ou seja, não é aquilo que você tem preparado para você mesmo. A vida do homem não consiste nisso. E muitos de nós, na nossa geração, têm se dedicado única e exclusivamente, totalmente nisso: adquirir bens, adquirir riquezas. E a Bíblia deixa bem claro: a vida de um homem não consiste nisso, na abundância dos bens que possui. Não. E aí Deus fala o seguinte: louco, se essa noite te pedirem a tua alma, o que tens preparado? Para quem será? Será que você tem preparado coisas para você mesmo, ou você tem preparado coisa para Deus? E nós lemos lá no começo: não ajunta tesouro aqui na terra, ajunta tesouro nos céus. Ou seja, nós podemos preparar um tesouro aqui na terra, é uma opção tua, assim como esse louco estava fazendo. Mas você pode também preparar e juntar tesouro no céu, é o que a Bíblia me fala. E aqui eu quero te perguntar, fazer a mesma pergunta que Deus fez: ô louco, se hoje te pedir a tua alma,
Onde está o teu coração? O que você tem preparado? É para você ou é para Deus? Porque, versículo 21, assim, ou seja, louco, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Você tem sido rico para com Deus? Porque se você não tem sido rico para com Deus, você é louco. Não se sinta ofendido, querido. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, é o próprio Deus que está dizendo. Louco. Se essa noite pedirem a tua alma, o que tens preparado? Para quem será? Assim é todo aquele que entesoura para si mesmo e é pobre para com Deus. Eu quero te levar a fazer uma reflexão, querido, de que as coisas dessa terra são passageiras. Paulo falava assim, ó, não atentamos nós pelas coisas que são perecíveis, porque essas coisas elas são perecíveis, mas atentamos nós para aquilo que é incorruptível, elas são eternas. Então, querido, entenda uma coisa, você precisa domar o teu coração, você precisa levar o teu coração à obediência de Cristo. A Bíblia fala que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Cristo, levando cativo todo coração, todo pensamento à obediência de Cristo. Comece a usar essas armas e comece a domar o teu coração, a direcionar o teu coração para aquilo que realmente é importante, para o principal dos mandamentos, que é buscar a Deus em primeiro lugar. Leva o teu coração cativo a Ele, querido, porque essa vida aqui é efêmera. Quantos anos você vai viver aqui? Mais 30 anos? Mais 20? Mais 80? Mais 40? O que são 80 anos perto de uma eternidade? Nós somos passageiros nessa terra, nossa pátria é os céus. Então, querido, direciona o teu coração para aquilo que realmente é relevante, para aquilo que realmente é importante. Onde está o teu tesouro? Qual tem sido o foco? Qual tem sido o teu objetivo de vida? Qual tem sido a tua prioridade? Porque se tua prioridade é terrena, é humana, está errado. Porque em Mateus 6,33 fala: busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu queria fazer essa introdução, querido, e eu quero que você guarde essa pergunta: onde está o teu coração? Porque eu preciso te passar algo muito atual que está acontecendo. E como pastor eu tenho a obrigação de passar isso, de te alertar a respeito dos tempos. Talvez a gente não dá muita importância, e profeticamente estão acontecendo coisas extremamente relevantes. Eu não estou querendo ser sensacionalista, por favor, não estou querendo ser sensacionalista, mas estão acontecendo no calendário de Deus situações extremamente relevantes, e eu quero que você entenda, querido. Passa, por favor. Novilhas vermelhas. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Talvez você nunca escutou sobre isso, e eu preciso te alertar. Passa. Mateus 24:32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Eu vou repetir.
Não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Não passará a geração a partir de quando? A partir do florescimento da figueira. Guarda isso. Passa, por favor. Queridos, nós estamos vivendo uma época de muita fake news, né? E eu recebi algum material, e para não ter o risco de passar fake news para vocês, eu fui pesquisar. E eu fui no The Jerusalem Post, que é o jornal mais conceituado, mais amplamente divulgado de Jerusalém. É o jornal de Jerusalém, The Jerusalem Post. E eu traduzi esse jornal. E eu quero passar alguns artigos para vocês entenderem a relevância e a seriedade do que está acontecendo em Israel. Presta atenção, nós falamos a respeito do Shemitah, que é o relógio de Deus. Deus, ele anda, ele se move de acordo com o relógio de Israel, não é de acordo com o relógio nosso. E Israel é o relógio de Deus, é o coração. Enfim, no Jerusalem Post está escrito, dia 13/8/2015, há 7 anos atrás, tá? A busca pela novilha vermelha, um mandamento antigo, encontra a tecnologia moderna. Presta atenção, há 7 anos atrás, eles estavam buscando uma novilha vermelha. Já já você vai entender a importância disso aí. O diretor internacional do Temple Institute diz que a campanha do crowdfunding, que é encontrando a novilha, né? O crowdfunding é uma oportunidade para os judeus gentios ajudarem a alcançar a visão dos profetas de Israel de uma casa de oração e paz para todos. Isso há 7 anos atrás. Passa, por favor. Abril desse ano, 28 de abril de 2022, Jornal de Jerusalém. Os judeus podem entrar no monte do templo? O debate esquenta. Os rabinos vêm debatendo fortemente a ascensão judaica ao monte do templo, desde que Jerusalém foi recapturada na Guerra dos 6 Dias. Essa Guerra dos 6 Dias foi em 1967, que Jerusalém foi retomada por parte de Israel. Passa, por favor. 28 de abril ainda, tá? Os judeus hoje são considerados impuros no mais alto grau, como se tivesse tocado um cadáver. Nesse caso, as cinzas de uma novilha vermelha são necessárias para se purificar, mas não existe nenhuma que atenda aos requisitos halásticos. Olha para mim, nós estamos falando de 28 de abril desse ano. Existe uma lei dada por Deus para que o judeu, para ele se purificar, ele precisa das cinzas de uma novilha vermelha. E todos os judeus, eles atualmente são considerados impuros. Então eles não podem entrar num templo, caso houvesse um templo. Na verdade, o templo tinha o tabernáculo, depois o primeiro templo que foi destruído, o segundo templo que foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelo Império Romano, e desde o ano 70 depois de Cristo até hoje, os judeus não têm um templo, não têm um lugar que eles possam adorar, que eles possam oferecer o sacrifício como a lei manda. Vale ressaltar que para o judeu, Cristo, Jesus Cristo, não é o Messias. Eles ainda esperam o Messias. Quem entendeu até aqui, diga amém. Então vai entendendo, querido, para você não perder o fio da meada. Eles são considerados impuros. Então presta atenção. Se os judeus construíssem um templo, se construísse o terceiro templo, eles não poderiam entrar, porque eles são considerados impuros. Para que eles pudessem entrar, obrigatoriamente eles precisavam passar pelo processo de purificação. Seria oferecida uma novilha vermelha, sem defeito,
e ela teria que ser queimada fora do arraial, e as cinzas dessa ovelha purificaria o povo de Israel. É um ritual que está lá em Números. Passa, por favor. Coloca o vídeo do Lamartine. Enquanto coloca, pastor Lamartine Pozzella, ele é uma sumidade em geopolítica. Ele era aqui de Olímpia. Conhecia, na verdade, meu pai deu aula para ele quando ele era menino aqui em Olímpia. Ele mudou para São Paulo. É uma bênção, tem uma igreja enorme lá em São Paulo. É um cara extremamente culto, conhece tudo a respeito de escatologia, de geopolítica. É uma bênção. Se você puder, siga esse homem. Bom, queridos, nós sabemos que estamos aqui no Monte Moriá. Está lá em Israel. Esse é um lugar muito importante, tanto para judeus, quanto para muçulmanos, quanto para cristãos. Os judeus, especialmente os mais ortodoxos, os rabinos, acreditam que o mundo foi criado aqui. E, portanto, o Jardim do Éden foi criado aqui. Adão foi criado aqui. E, portanto, essa a razão porque Deus orientou para que o templo fosse construído aqui e um dia o terceiro templo será reconstruído no mesmo lugar. A Bíblia diz, Ezequiel profetiza que o terceiro templo vai ser reconstruído. Inclusive diz para fazer as medidas, para não entrar na área dos gentios. A Bíblia fala claramente, Daniel capítulo 9, fala tanto da destruição do segundo templo, como fala que um dia um homem, o anticristo, fará um acordo de paz entre muitas nações, e esse acordo de paz será por 7 anos, mas que na metade desses 7 anos ele vai romper o acordo. Aqueles que virem a figueira florescer, não passará essa geração até que eu venha. Isso é uma profecia que Jesus está falando da volta dele. Agora, a figueira é um símbolo de Israel. E o florescimento da figueira diz respeito a quê? A volta de Israel para a sua terra, a volta do exílio, como o profeta Ezequiel profetizou no 6º século antes de Cristo. Em 1967, Jerusalém veio para a mão dos judeus. Então hoje, a parábola da figueira, alguns dizem, pastor, quando começa a contar a última geração? A partir de 1967. A partir de 1967, quem está vivendo nesta geração está na última geração. Você está vivendo na última geração em que Jesus profetizou que ele voltaria. Agora, nós sabemos, segundo as Escrituras, que haverá um pacto, uma aliança, que vai ser proposta por um homem que vem como um homem de paz. Mas, na verdade, ele vai trazer destruição. Este homem é chamado na Bíblia de anticristo. Ele vai fazer o que ninguém conseguiu fazer, um acordo entre judeus, muçulmanos e cristãos. E dentro desse acordo, a coisa mais importante é a possibilidade da reconstrução do terceiro templo. De qualquer forma, seja na visão cristã, seja na visão judaica, seja na visão muçulmana, esse é o lugar mais sensível da terra, porque é o lugar considerado, para nós, muito santo, para os judeus o lugar mais santo, e para os muçulmanos o terceiro lugar mais santo, porque o primeiro é Meca, segundo Medina, terceiro em Jerusalém. Onde estamos nós no cenário profético? Nós estamos no que a Bíblia chama de princípio de dores, onde a natureza está mostrando sinais, onde nós já estamos vendo as guerras e os rumores de guerras, onde nós estamos vendo o mundo conseguindo contemplar tudo o que acontece, né, pela televisão, pela internet, porque Jesus disse, né, que o mundo ficaria perplexo com o mar e com o bramido das ondas. Como é que o mundo ia ficar perplexo com um tsunami se naquele tempo eles não conseguiam ver além daquilo que acontecia no local, né? Então eu creio que do ponto de vista profético, Israel, quando volta para a terra, e mais propriamente quando Jerusalém volta para a mão do povo judeu, começa o relógio profético da última geração. Muitas pessoas perguntam, mas pastor, quanto tempo é uma geração? Na Bíblia tem 40 anos como geração, na Bíblia tem 80 anos como geração, e na Bíblia tem 100 anos como uma geração. Por exemplo, quando fala que Abraão e a sua descendência vai ficar 4 gerações escravizadas,
4 gerações, eles ficaram 400 anos, então ali claramente uma geração são 100 anos. Então, a priori, Jesus poderia voltar até 2067. Durante muitos anos, o consenso geral era que o templo era de fato exatamente nesse mesmo lugar onde está o Domo da Rocha. Mas há uns 20 anos atrás, um arqueólogo começou a levantar a hipótese de que não poderia ser ali, pelo fato de que a Porta Dourada ela estava alinhada diretamente com a frente do templo. E como nós estamos vendo, a Porta Dourada está bem aqui, ó. Agora, Tilco, dá uma filmada para frente ali, ó. Então, portanto, esse espaço que hoje está vazio é o lugar onde que provavelmente será construído o terceiro templo, sem que tenha que haver uma guerra, porque o terceiro templo ele será construído dentro de um acordo de paz. Agora, como é que vai ter um acordo de paz se vai destruir o santuário dos muçulmanos? Não aconteceria. Então, dentro do tempo em que houver a grande tribulação, nós teremos o terceiro templo reconstruído aqui. Muito bem. Passa, por favor. Volta para o slide. 5 novilhas vermelhas chegam a Israel. 17 de setembro de 2022. Lembra que a gente, em abril desse mesmo ano, em abril, ou seja, 5 meses atrás, não existia nenhuma novilha vermelha que preenchesse todos os requisitos. Mas agora, dia 17, nós estamos falando de 20 dias atrás, 5 novilhas vermelhas desembarcaram em Israel. Passa, por favor. Deixa eu ler aqui que é mais fácil para mim. O Instituto do Templo, está pequeno aí, querido, mas eu queria trazer o artigo, em vez de eu trazer as letras, para você entender que não é fake news, tá? Eu não quero trazer sensacionalismo, não, eu quero só te colocar a par do que profeticamente está acontecendo no nosso planeta. O Instituto do Templo, já já você vai entender o que é o Instituto do Templo, é uma organização, e a organização Bone Israel, Bone é de nascimento, né? Enfim, deram ontem um enorme passo na direção da restauração do serviço do templo, com a chegada de 5 novilhas vermelhas ao aeroporto de Tel Aviv. A novilha vermelha era o principal componente do processo biblicamente ordenado do ritual de purificação por causa das impurezas consequentes da proximidade com o corpo morto. Uma vez que os elementos, presta atenção nisso, uma vez que os elementos necessários para esta cerimônia têm faltado desde a destruição do segundo templo de Jerusalém. Nós estamos falando isso do ano 70 depois de Cristo, há quase 2000 anos atrás. Eu vou repetir, esses elementos eram necessários para esta cerimônia, têm faltado desde a destruição do segundo templo de Jerusalém. E todos os judeus atuais são considerados ritualmente impuros. Daí o impedimento, o retorno do serviço do templo. Passa, por favor. As profecias cumpriram-se, os judeus estão de volta a Israel, afirmou Byron. Esse Byron, só para você entender, é o cara que conseguiu criar a novilha vermelha, tá? É um americano e ele conseguiu desenvolver e criar novilhas vermelhas. Então ele fala o seguinte, olha, as profecias eles se cumpriram, o judeu ele voltou para a terra dele, e acrescentou, agora eles precisam de construir um templo, mas isso é como comprar um carro realmente bom, se não tiveres a chave, não vai a lado nenhum. A novilha vermelha é a chave para tornar o serviço do templo naquilo que é suposto para ser. Então você consegue entender, querido? Vamos entender. Não adiantava nada o judeu construir o terceiro templo. Porque se ele construísse o terceiro templo, ele não poderia entrar, ele não poderia adorar a Deus no terceiro templo.
Sinceramente, eu não sabia disso. Eu falava assim, mas por que esse povo não constrói esse terceiro templo logo? Né? E talvez seja essa a grande... Passa aí, por favor. Não, volta lá. Isso, obrigado. No ano passado, uma equipe de rabinos do Instituto do Templo voou até o Texas para inspecionar as novilhas. Os requisitos são incrivelmente exigentes, como, por exemplo, presta atenção, ela não pode ser encontrado mais que 2 pelos que não sejam vermelhos no animal. E o mesmo não poderá nunca ter sido usado por trabalhos, nem ter engravidado alguma vez. Para ser adequados à cerimônia, o animal tem que ter 2 anos e 1 dia. Olha os pré-requisitos para essa novilha vermelha. Você imagina uma vaca, uma novilha, não pode ter 2 pelos que não sejam diferentes. Então os rabinos, eles ficam com uma lupa procurando para ver se a novilha é adequada para a cerimônia. Passa, por favor. As novilhas agora chegadas a Israel têm entre 5 e 8 meses de idade, pelo que agora eles ficarão em Israel sob análise até completar os 2 anos e 1 dia. Segundo a numerologia judaica, o ano 5.783, que é o ano que entramos agora no dia 25 de setembro, segundo a numerologia judaica, em breve começará o 2º calendário judaico, é o ano em que o ritual da novilha vermelha deverá ser realizado. É o ano da novilha vermelha. Desde os dias de Moisés, presta atenção nisso que você vai escutar agora. Desde o dia de Moisés, que preparou pessoalmente a primeira novilha, até a destruição do templo, só foram preparados 9 novilhas vermelhas. Ou seja, em 6.000 anos de história de humanidade, somente 9 novilhas vermelhas foram encontradas. Apesar disso, isso foi suficiente para manter o ritual de purificação de toda a nação por cerca de 2.000 anos. Segundo a tradição judaica, só haverão 10 novilhas vermelhas na história humana, com a 10ª delas introduzindo a era messiânica. Eu vou repetir. Só existiram 9 novilhas vermelhas, e de acordo com a tradição judaica, só vão existir 10. Muito bem, passa por favor. O Rabi Moisés ben Maimon, que é o Maimonides aí, esse cara, o mais reconhecido teólogo judeu da época medieval, conhecido pelo acrônimo de Rambam, escreveu na sua explicação do Mitzvah que a 10ª novilha vermelha será cumprida pelo rei, o Messias, que ele seja revelado em breve. Amém. 17 de setembro de 2022. E o último que eu quero falar, estudantes, passa por favor, deixa eu ver, isso. Estudantes da Bíblia, cristãos e judeus que anseiam ansiosamente pelo terceiro templo, podem logo perceber que as cinzas de uma novilha vermelha são um dos ingredientes finais que faltam para a restauração profetizada do culto do templo nos dias do Messias. O pastor Graham ensina que apenas 9 desses animais raros foram sacrificados durante os dias do tabernáculo e do primeiro e segundo templo. Maimônides ensinou que a 10ª novilha vermelha só seria encontrada e sacrificada quando o rei Messias estivesse pronto para aparecer. Olha para mim, querido. Por que eu quis te trazer tanto artigo? Você consegue entender a importância de tudo isso?
Você consegue entender a relevância de tudo isso? Jesus vai voltar para nos buscar, sim ou não? Maranata, amém? Ele falou que ele voltaria, ele falou que a igreja seria arrebatada, e profecias, eu não vou falar de escatologia aqui, né? Mas profecias e mais profecias falando a respeito do anticristo, falando que o terceiro templo vai ser levantado e que ele vai sentar no lugar do Santo dos Santos, e enfim. Agora, para que tudo isso acontecesse, era necessário a novilha vermelha. Não tinha. Só 9 na história da humanidade, e foi encontrada a 10ª há um mês atrás. E aí a gente vê tudo se encaixando. Mas para que houvesse a reconstrução do templo, existe leis muito específicas para os utensílios do templo. Desde a roupa do sacerdote, o candelabro, o altar de incenso, tem as medidas tudo específicas. Então não adiantaria nada criar uma casa, um terceiro templo, se não tivesse os utensílios para o templo. E aí eu quero que você assista mais um último vídeo. Coloca o vídeo para mim, por favor, do Instituto do Templo. Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. O assunto de hoje é o Templo de Jerusalém, e por isso a gente veio no Instituto do Templo. A gente vai falar um pouquinho do primeiro e do segundo Templo de Jerusalém, mas a gente vai conhecer os utensílios que foram feitos do terceiro Templo de Jerusalém. Eles querem se preparar para a construção do terceiro Templo de Jerusalém. E foi uma mudança gigantesca. O templo era o coração do povo de Israel. E por isso a gente poder estar nesse local é se conectar com a história do povo de Israel e também, de uma certa maneira, com o futuro dele. O Instituto, ele é gigantesco e tem muita coisa que a gente pode falar aqui dentro. Mas hoje eu quero mostrar para vocês alguns dos utensílios que eles prepararam para o terceiro Templo de Jerusalém. E começando, eu acho, por um dos meus favoritos. Venham comigo ver as roupas dos sacerdotes. Vamos lá. As E agora roupas eu do quero ver com sacerdote. vocês a roupa do sumo sacerdote, pessoal. Essa roupa é o luxo. Para vocês terem uma ideia, essa roupa aqui, para ela ser desenvolvida, ela custou mais de 500 mil shekel, que, pessoal, são mais de 800 mil reais. Mas por que ela é tão cara? Devido aos materiais com que as roupas dele eram feitas. Está muito bem explicado no livro de Êxodo, capítulo 28 e 29. E vamos ver agora algumas partes dessa roupa, começando pelo peitoral. A gente consegue ver que tem 12 pedras. Cada uma dessas pedras representa uma das tribos de Israel. E já que essas pedras são todas preciosas ou semi-preciosas, isso já aumenta o custo da roupa. Além disso, a base dourada que a gente está vendo, ela é feita realmente de ouro. E aqui na ponta da roupa a gente vê que tem sinos, vocês podem ouvir eles. Também farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás, com as gravuras de selos, santidade ao Senhor. E atá-la-ás com um cordão de azul, de um modo que esteja na mitra. Na frente da mitra estará. Quer dizer, essa placa de ouro com escritos em hebraico, ela é amarrada sobre a mitra, que é o turbante do sumo sacerdote. E outra coisa que tem aqui é a Hatzrotzra, que é a trombeta. Essas trombetas eram usadas pelos levitas. E como vocês sabem, ou pelo menos os que viram alguns dos outros vídeos aqui no canal, a família, pelo meu lado materno, sim, eram Cohen, e quer dizer que também são da tribo de Levi, então eles me convidaram aqui também a tocar ela. Ela é feita de prata pura e ela é tocada pelos levitas no templo, no momento que se faziam sacrifícios e em outros momentos festivos. Então, vamos lá, é pesado, pessoal. Aqui do nosso lado a gente vê o altar do incenso e esse também, pessoal, ele é feito segundo as instruções bíblicas. O altar em si, ele é de madeira de cedro
coberto de ouro. E o incenso é uma mistura de 11 espécies diferentes. A gente consegue ver aqui essa mistura. Acender o incenso era uma honra enorme e todos os sacerdotes queriam fazer isso. Isso aqui é a mesa de pães. Aqui todos os sábados, no Shabat, eram colocados 12 pães. Também, pessoal, aqui atrás de mim, o Santo dos Santos. Mas o que também não podia deixar de faltar na parte central do templo é a menorá, candelabro. Agora, pessoal, esse que vocês estão vendo aqui atrás, ele não é original. O original, ele está na rua, ele está exposto para que todo mundo possa ver. Ele foi feito de ouro, pessoal. Ele custou mais de $1 milhão para ser feito. E ele está na rua aqui em Israel para todo mundo poder ver. E também nos lembra como Israel, sim, é um país seguro. Mas a menorá, o candelabro, de nada serve se não tem azeite. Porque ele é um candelabro. Ele é um candelabro de azeite. Então aqui embaixo tem esses potinhos de plástico que são transparentes, que a gente pode ver o azeite dentro. E tem também uma quantidade grande guardada dentro de cada um desses vasos de cerâmica. Porque, claro, na época do Templo de Jerusalém não era plástico, e sim cerâmica. Mas eu sei o que vocês querem ver. Vocês querem vir comigo ver o Santo dos Santos? Então vamos lá. E aqui do nosso lado a gente vê a paróquia. Esse pano que separava o Santo dos Santos do resto do templo. Aqui dentro só podia entrar o sumo sacerdote. E só um dia por ano, no dia de Yom Kippur, o dia do perdão, o dia mais importante do calendário judaico. Os utensílios que tem aqui no Instituto, eles são todos utensílios feitos para serem usados no terceiro templo de Jerusalém. Aqui a gente fala do futuro do povo de Israel e do terceiro templo de Jerusalém. Aqui no Instituto do Templo se recriaram praticamente todos os utensílios para o templo. Então poder abrir e cheirar os incensos do templo de Jerusalém, tocar nas pedras, ver as vestes, é uma maneira de a gente se conectar com o passado e com o futuro. Fala amém. Para finalizar, querido, volta por favor. Nações muçulmanas avançam para a paz com Israel na reconciliação profética de Ismael e Isaac. Isso no dia 20/9 do mês passado. Passa, por favor. A Turquia e Israel anunciaram no mês passado que planejavam restaurar os laços diplomáticos completos. Na segunda-feira, o Ministério das Relações Exteriores de Israel anunciou um novo embaixador na Turquia, o primeiro desde 2018. Tudo isso ocorre 2 anos após a assinatura das declarações conjuntas de normalização dos acordos de Abraham, entre Israel, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, e logo depois, Sudão e Marrocos concordaram formalmente em normalizar os laços com Israel. Presta atenção, querido. Nós estamos falando isso de 20 dias atrás. Se você tem mais de 30 anos, você viu guerras terríveis acontecendo, muçulmanos contra Israel, e era impossível a gente pensar num acordo de paz naquela região. Há 2 anos atrás, nós falamos aqui nessa igreja a respeito desse fato histórico e profético, o acordo de paz que os Estados Unidos, na verdade, foi o genro do Trump que equalizou isso aí, e foi feito esse acordo de paz entre o Bahrein, Emirados Árabes, Israel, Estados Unidos, e agora Marrocos, Jordânia, todos os países muçulmanos fazendo o acordo de paz. Conectando isso, conectando o que o pastor Lamartine Pozzella falou, da possibilidade de ser construído o terceiro templo num lugar diferente do Domo da Rocha, que é um lugar sagrado para os muçulmanos. Conectando a novilha vermelha que foi encontrada,
que desembarcaram dia 17 de setembro de 2022 no aeroporto de Tel Aviv. A possibilidade de começar a construir um terceiro templo é muito grande. E aí você olha para o Instituto do Templo, todos os utensílios estão prontos. A roupa do sacerdote está pronta. O altar de incenso, a menorá, está tudo pronto. Você consegue entender que todos os utensílios estão prontos? Que só falta uma estrutura de tijolo, que a novilha foi achada. A novilha, o artigo fala que tem entre 5 e 8 meses, e que a idade ideal para o sacrifício é 2 anos e 1 dia. Cara, você consegue entender o que nós estamos vivendo? Você consegue? Então eu não podia deixar de passar esse momento profético que nós estamos vivendo. Talvez você olhe para mim e fale assim: pastor Leonardo, isso é sensacionalismo. Querido, é no Jerusalem Post, é no Jornal de Jerusalém que eu peguei para trazer para vocês. E existe algo milenar, é uma vontade milenar que os judeus possuem de construir o templo para poderem adorar. E nós sabemos que quando isso acontecer, o anticristo que foi profetizado lá em Daniel 9, ele vai fazer um acordo de paz. É acordo de paz. No princípio, todo mundo vai achar que é uma maravilha, vai ter a paz entre judeus, muçulmanos e católicos. Cara, olha o que o cara conseguiu fazer. Ele conseguiu um acordo de paz entre essas nações. E aí depois a Bíblia fala que vai vir repentina destruição. Equipe do louvor, vem aqui para frente, por favor. Vamos fechar tudo? Você crê que Jesus vai voltar assim ou não? De acordo com o pastor Lamartine Pozzella, que sabe muito mais do que eu, a figueira já floresceu. E nós estamos na última geração. Eu também creio nisso. Porque em Mateus 24, os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, o que vai acontecer antes que o Senhor volte? E ele começou a dar uma sequência de eventos que antecederiam a volta dele. E ele começou a falar: vão vir muitos em meu nome dizendo que sou eu. Enganarão a muitos. Mas vai ter rumores de guerra. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então se levantará nação contra nação, reino contra reino. Ele estava falando a respeito da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que já aconteceram. E haverá fome. Cara, a gente fala assim, século 21 vai ter fome? Impossível. Então olha para a Argentina, olha para a Venezuela, olha para Nicarágua, olha para Cuba, olha para todos esses países. O que está acontecendo no mundo hoje? E ele começou a profetizar, e Jesus começou a falar dos terremotos. A gente não tem uma noção do que eram os terremotos há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás. A nossa visão é só aquilo que está acontecendo hoje. Queridos, mês passado teve um terremoto de 7,8, se eu não me engano. Terremotos, depois você pega o gráfico, dá um Google, pega o gráfico dos terremotos ao longo dos milênios. Cara, não tinha terremoto, era algo raro. Hoje, a incidência e a magnitude dos terremotos aumentou avassaladoramente. Tudo que Jesus falou aconteceu, já aconteceu. Não é que vai acontecer, já aconteceu. E aí o último sinal que antecederia a vinda de Jesus é: então o evangelho do reino será pregado em toda a terra. Então virá o fim. E a gente vê o poder da internet. A gente vê o tanto que a internet tem ajudado a propagação do evangelho.
Então, querido, eu quero que você entenda que está tudo acontecendo debaixo dos nossos olhos. E eu não quero ser leviano ao ponto de não avisá-los de que os sinais estão se cumprindo. Não se assuste se nos próximos meses começar a construção de um templo em Jerusalém. Não se assuste, porque a novilha vermelha foi achada. Porque as roupas, os utensílios, tudo aquilo que era necessário para a construção do templo já está preparado. O instituto do templo já organizou tudo. Só falta uma estrutura de tijolo. O acordo de paz já está caminhando. Nós estamos falando de 20 dias atrás. As nações querendo fazer paz com Israel. Meu Deus! Você consegue entender o calendário de Deus, o tanto que isso está acontecendo nos nossos dias? E a gente não pode simplesmente falar assim, não está acontecendo nada não. E aí eu quero voltar para a pergunta que eu fiz no começo. Louco, o que tens preparado? Se essa noite Jesus voltar, se essa noite pedirem a tua alma, ou se daqui 2 anos, ou daqui 5 anos, ou 10 anos, eu não sei, eu não vou ser negligente, eu não vou ser leviano, a ponto de marcar data, ninguém sabe, só Deus, o dia e a hora que Jesus vai voltar, só Deus. Mas uma coisa eu sei, a figueira já floresceu. Uma coisa eu sei, todos os sinais já aconteceram. Uma coisa eu sei, o instituto do templo já está preparado para a construção do 3º templo. Uma coisa eu sei, as novilhas vermelhas já foram achadas, já estão lá em Tel Aviv, já estão em Israel. Isso aí eu sei. Uma coisa eu sei, o instituto do templo já preparou tudo o que precisava preparar para a construção do 3º templo. Uma coisa eu sei, já está tendo um acordo de paz entre todos os países muçulmanos com Israel. Isso eu sei. Não sei quando Jesus vai voltar, mas eu sei que tudo o que foi profetizado já aconteceu. E aí? Onde está o teu coração? Será que você não está dando importância para o reino de Deus? E está tão preocupado com a tua vida, com as coisas que estão acontecendo no teu dia a dia? Tão preocupado em comprar um celular novo? Tão preocupado em ajuntar dinheiro? Tão preocupado com as coisas desse mundo? A Bíblia fala dos cuidados desse mundo, que sufocam a semente da palavra de Deus. Às vezes a gente fica tão envolvido com coisas pequenas, banais, e a gente não segue aquilo que Jesus falou que era o mais importante: amar a Deus de todo o coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Fique em pé, por favor. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo. E a tua vontade, doce Espírito, E a tua vontade, doce Espírito, é o meu alimento. meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como vaso de barro, vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. o que queres de mim. A tua presença Tua presença é tudo que eu preciso. é
tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, Senhor. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Oh, atrai meu coração, Senhor. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Eu posso te Fala, tu és. és minha vida. Tu és minha vida, Jesus. Jesus, és meu amigo. Oh, só tu és, Senhor. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Oh, sem ti, Senhor. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença, Senhor, Tua presença é tudo que eu mais quero. tudo que eu preciso. Oh, é tudo, Senhor. Tua presença É o meu maior valor. É o meu maior valor. Erga tua mão pro céu, querido, e peça pra Ele atrair teu coração. atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai-me, Senhor. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar, Jesus. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu mais quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Posso te Ele alaba. Escute, Deus te trouxe hoje para este lugar, querido. Deus te trouxe nessa casa hoje e Ele quer falar algo poderoso ao teu coração. Talvez o teu coração permaneceu muito tempo longe, afastado dos princípios, afastado dos valores que realmente são importantes. Mas hoje Deus quer mudar a tua história. Hoje Deus quer mudar esses valores que estão no teu coração e quer trazer o teu coração para mais perto dEle. Oh Deus, o Carlinho vai orar.
Presta atenção, querido. O avivamento, ele não vem através de um homem. Eu não sou ninguém. Eu quero que o fogo de Deus incendeie todos nós. Eu não quero somente eu estar cheio do poder e do fogo do Espírito Santo, só a equipe do louvor. Não, você precisa ser impregnado com o fogo e com a glória de Deus. Então abra o teu coração aí, querido. Sabe? Fala: Deus, atrai o meu coração para mais perto de Ti. Tira de mim todos os distratores. Afasta do meu coração esses projetos fúteis, esses projetos pequenos que têm me afastado da Tua presença, que têm desviado o foco, que têm tirado aquilo que realmente é importante. Afasta do meu coração e atrai para mais perto de Ti, Deus. Deus, Ele não vai arrombar a porta do teu coração. Se você quiser permanecer trancado, tudo bem. Apocalipse 3:20 fala que Ele está na porta e está batendo. Se você ouvir a voz dEle e abrir a porta, Ele entra. Abra a porta do teu coração, meu irmão, e permita que Deus traga o teu coração para perto dEle. Se você puder erguer as tuas mãos para o céu, por favor, em sinal de rendição, fala assim: Deus, eu me rendo a Ti. Glória a Deus. Amado, incline a sua cabeça no peito do Senhor. Se desligue de tudo agora. Faça igual o João. Seja o amado dEle. Sinta a presença dEle. Você tem que sentir a presença dEle. Encosta no ombro, encosta no peito de Jesus e fala: Senhor, eis-me aqui, meu Senhor. Senhor, eu não quero sair daqui se não for cheio da Tua presença, porque o tempo tem chegado, meu Senhor. Senhor, eu preciso levar, meu Pai, a Tua palavra, Senhor. Senhor, a Sua palavra ainda não chegou ainda na minha vizinhança, a Tua palavra não chegou na minha família, Senhor. Para isso, Senhor, eu preciso ter mais de Ti, eu preciso ter a Tua presença, Senhor. Espírito Santo, encha-me de Ti, Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo te encher. Peça para o Espírito Santo te encher, não somente hoje, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Você tem que ser cheio do Espírito Santo todos os dias, porque está chegando a hora. E você foi chamado para levar o Evangelho de Cristo a todos. Nós precisamos da Tua presença, Senhor. Venha sobre este lugar, meu Pai. Santo, santo é o Teu nome, Jesus. Nós não somos nada sem Você. Senhor, eis-nos aqui, Senhor, nos cubra com a Tua presença, meu Pai. Senhor, que nós sejamos cheios do Teu Espírito, Senhor. Meu Pai, que o Senhor possa contar conosco, meu Senhor. Senhor, que as pessoas vejam a Tua face em nós, Senhor. Senhor, onde nós pisarmos, meu Senhor, que as pessoas sintam a Tua presença, meu Pai. Senhor, o Teu amor é a chave de tudo, Pai. Nós precisamos ter o Teu amor, meu Pai, o amor pelo perdido, Senhor. Nós precisamos, Senhor, ter o amor, meu Pai, por todos aqueles que não Te amam, aqueles que Te perseguem, meu Pai. É aqueles que nós temos que mais amar, Senhor. Senhor, nós temos que fazer a diferença, Senhor, neste local, meu Pai. Nós temos que ter mais de Ti, mais da Tua presença, Senhor. Senhor, nós queremos ser vaso de barros, meu Pai, vazios de nós e cheios do Espírito Santo, meu Pai. Senhor, santo, santo, santo é o Teu nome, meu Pai. Espírito Santo, venha sobre o Teu povo. Senhor, venha sobre o Teu povo, Senhor. Senhor, que nós possamos ter mais de Ti, Senhor. Nós queremos, meu Pai, o fogo que vem de Ti, Senhor.
o fogo, meu Pai. Venha, Senhor, venha mais de Ti, Espírito Santo, mais sobre a Tua igreja. Senhor, nós precisamos ser cheios, meu Pai, mais da Tua presença, Senhor, mais da Tua presença, Senhor. Oh, santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Santo é o Senhor Jesus. Oh, canta la balassuia, la canta las. Alabalassuia, alabalassuia, la canta las. E canta la balassua, la yas. Santo, santo, santo. Espírito Santo de Deus, venha, 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 venha usar a Tua igreja. Venha, oh, que nós sejamos flechas poderosas na mão do arqueiro, Senhor. Oh, Senhor, que nós sejamos a harpa em Suas mãos, meu Pai. Oh, Senhor, que nós sejamos ousados, usados pelo Senhor, meu Pai. Não queremos passar por aqui, Senhor, sem pregar o Teu evangelho, Senhor. Senhor, nós não queremos ser mais um aqui, meu Pai. Nós queremos fazer a diferença no Teu nome, Senhor. Queremos deixar a Tua marca, meu Senhor, na nossa cidade, na nossa família, no nosso bairro, Senhor. Meu Pai, as pessoas têm que ver a Tua presença em nós, meu Pai. Nós não podemos sair daqui hoje sem a Tua presença, Senhor. Senhor, é chegada a hora, meu Pai. É chegada a hora. O que nós vamos fazer sem a Tua presença, Senhor? Meu Pai, precisamos ser cheios, quente, meu Pai. Não podemos ser mornos, precisamos ser quentes, meu Pai. Cheio da Tua presença, Senhor, cheio da Tua presença. Santo é o Teu nome, Jesus. Santo é o Teu nome, Jesus. Oh, Espírito Santo, venha sobre a Tua igreja. Venha sobre a Tua igreja, Espírito Santo. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Jesus. Nos encha com o Teu amor, Jesus. Nos complete com o Teu amor, Jesus. Nos ensine a amar. Oh, santo, santo. Escute, se você puder, pegue na mão de alguém do teu lado, 2 ou 3, ora por ele. Vai ter um momento agora de oração. Ore por essa pessoa que está do teu lado. Começa a clamar a Deus. Deus, em nome de Jesus, abençoa o coração dessa pessoa. Traga o coração dela para mais perto de Ti. Seja a boca de Deus na vida de alguém aí. Começa a profetizar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a Bíblia fala para nós orarmos uns pelos outros. Ora agora. Abra a tua boca de profeta. Deixa Deus te usar, meu irmão. Em nome de Jesus. Profetiza o fogo do Senhor. Profetiza mais intimidade, mais presença, mais amor. Nós queremos mais de Ti, Deus. Leva o nosso coração para mais perto da Tua presença, Pai. Oh, Deus, Santo, Santo. Atrai o meu coração. És tudo que eu mais quero. Oh, atrai Meu coração. Ei, alabaceia, cheia, alabaceia. Atrai o meu coração. Eu posso. És
Glória a Deus. Glória a Deus. Oh. Senta, querido. Senta que eu preciso encerrar. Desculpa. Desculpa mais uma vez. Ai. Aleluia. Meu Deus. Pastora Josi, vem aqui, por favor. Ai, Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Quero te convidar para que a gente continue esse culto de hoje, amanhã, terça e quarta-feira. Tem um projeto aqui na cidade de Barretos, se chama Unidos. São várias igrejas unidas, num só propósito: clamar a bênção do Senhor para a nossa cidade. Nós estamos num propósito em que muitas igrejas estão se unindo pela nossa nação. Mas foi o que nós oramos aqui agora, nessa noite, para que o Senhor nos use na nossa casa, que o Senhor nos use na nossa cidade. E esse projeto é sobre isso. O tema é Tempo de Lançar a Rede. Segunda-feira, amanhã, na Tempo de Vencer, 7h30 da noite, você está convidado. Terça-feira, aqui, 7h30 da noite. Spoiler. Ministério de Louvor, Ministério de Teatro, a igreja toda está envolvida. Não só a nossa igreja, todas as igrejas estão envolvidas nesse projeto. Então, terça-feira, aqui na Yamir. E quarta-feira, se você conhece alguém que está desanimado, desviado, ou que não conhece a Jesus, nós estaremos na comunidade cristã, vários ministérios, com dança, com teatro, trazendo uma mensagem do céu, algo profético. Então eu te convido, igreja, amanhã, terça e quarta, 7h30 da noite. Segunda-feira na Tempo de Vencer, terça-feira aqui, quarta-feira na comunidade cristã. Glória a Deus. Amém. A paz, igreja. Quarta-feira, Dia das Crianças, vamos comemorar aqui na igreja sede, a partir das 15 horas, com muita brincadeira, diversão, palavra. Eu acho que não conseguimos mandar aí o cartaz aqui para vocês. Já coloquei no grupo de pais, vou replicar nos outros grupos. Muito importante, o tema é Caminhando para o Céu. Então, convido todas as crianças de 3 a 10 anos a participarem. Deus abençoe. Às 15 horas, hein? Presta atenção, todos os participantes de GPS. Essa semana, nosso GPS vai ser uma grande festa, vai ser na quinta-feira. Quinta-feira, todo mundo vai vir para cá, a igreja vai dar os refrigerantes, suco, e cada um vai trazer um pratinho de salgado, um bolinho, alguma coisa, e nós vamos fazer uma grande festa aqui na quinta-feira. Posso ouvir um amém? Então, todo mundo está convidado para essa festa que nós vamos fazer. Vai ser um momento de confraternização muito gostoso, precioso, e todos os GPS estarão reunidos aqui na quinta-feira. Beleza? Mais algum recado? Foi? Escolhidos, tá? Se você não fez sua inscrição e quiser fazer a inscrição, dia 14/10 até o dia 16, são 3 dias imersos lá na Estância Canaã. Os detalhes, se você liga na secretaria da igreja, eles te passam todos os detalhes. Faça a tua inscrição, vai ser um tempo precioso, em nome de Jesus. Fique em pé, por favor. Preciso dar o último recado. Eu pedi para você ficar em pé, para você achar que está acabando. Escuta. Não, eu vou ler. É rapidinho. Fique em pé. Eu fiquei em pé o culto inteiro, você não pode ficar 3 minutos?
Números 10, versículo 3. Não é esse aqui não, perdi. Esqueci o endereço. Presta atenção, queridos. Nós estamos iniciando hoje, debaixo da nossa cobertura espiritual, o apóstolo Géser, que nos deu essa orientação, e junto com toda a igreja de Cristo no Brasil, nós faremos 21 dias de jejum e oração por causa da eleição do segundo turno. E eu gostaria que você participasse desse projeto, desse propósito. 21 dias de jejum e oração. Presta atenção. Não é uma guerra política. É uma guerra espiritual. Existe um espírito de encantamento sobre a nação brasileira. Porque são princípios que vão diretamente, claramente contra a palavra de Deus. Princípios que são a favor do aborto, do assassinato de crianças. E um dos 10 mandamentos é não matarás. Então a gente não pode ser conivente com isso, pelo amor de Deus. Destruição dos valores da família. Nós não podemos ser coniventes com isso. Legalização das drogas. Nós não podemos ser coniventes com isso. A gente não pode votar num representante que defende princípios que vão contra a nossa fé. Você precisa entender isso, querido, pelo amor de Deus. Não se trata de um candidato. Você percebe? A gente só tem 2 opções, não tem a terceira. Não adianta você anular teu voto, não adianta você não votar, não adianta você deixar o seu voto em branco. Um dos 2 vai governar você. Quer você queira, quer você não queira. Ou o Lula, ou o Bolsonaro vai governar a tua vida. Então, se você votar em nulo ou branco, ou se você se abster de votar, outros vão decidir por você. Então, querido, presta atenção. Nós temos que nos posicionar como cristãos, que defendem princípios bíblicos, valores bíblicos, e sim, você tem que dar a sua cara a tapa. Sim, você tem que se posicionar. Porque a Bíblia fala que não és quente, nem morno, nem frio, pelo que és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Esse negócio de ficar em cima do muro não é de Deus. Se posicione, querido. Se posicione, ore, clame, jejue, repreenda os espíritos malignos que estão causando encantamento nessas pessoas. A nossa batalha é na oração. As armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Existe uma fortaleza maligna querendo instituir um governo maligno sobre a nossa nação, e nós não podemos aceitar isso. Se posicione, sim. Se posicione, levante uma bandeira, sim, para que não aconteça igual acontece na Nicarágua hoje, igrejas sendo fechadas, para que não aconteça igual está acontecendo na Venezuela, as pessoas passando fome, matando cachorro para não morrer de fome. O apóstolo Géser mandou uma escala, e eu vou ler rapidamente. Do dia 9/10, o apóstolo Rina, que vai ser o responsável para conduzir as orações. No dia 10/10, César Augusto. Dia 11, Jorge Linhares. No dia 12, o pastor Lamartine Pozella, que vocês viram o vídeo. Luciano Subirá, Estevão Hernandes, Valnice Milhomens, Hudson Medeiros, apóstolo Francisco Nicolau, Géser Cardoso, Edson, enfim, os grandes homens de Deus, autoridades espirituais da nossa nação, estão orando, jejuando e clamando. Nós precisamos entrar nesse mover, é esse o propósito. Posso ouvir um amém, querido?
Sabe, talvez a gente não tenha uma outra oportunidade de acabar de vez com o comunismo e o socialismo na nossa nação. Às 23h30 no YouTube ao vivo, cada um desses pastores estarão orando a favor da nossa nação. Vamos orar, queridos, vamos jejuar. Todos os dias às 7 horas da manhã tem um grupinho aqui, orando. Eles aqui, eu aqui, nós estamos orando e clamando todos os dias. Se você quiser, faça esse propósito, venha orar conosco todos os dias das 7 às 8 da manhã. Amém? Feche seus olhos, estenda a tua mão, eu quero orar, quero te abençoar. Pai amado, muito obrigado, Deus, por esse culto, pela tua presença. Nós não merecemos, realmente não merecemos. Em nome de Jesus, traga o nosso coração para mais perto de ti, Deus. Tira de nós toda a distração e que em nome de Jesus o teu reino seja prioridade nas nossas vidas, para a honra e glória do teu santo nome. Eu quero abençoar cada pessoa que veio aqui, Pai, em nome de Jesus, Deus, que essa palavra realmente possa cair num solo fértil e que cada um de nós possamos realmente voltar o nosso coração para mais perto de ti, Pai, em nome de Jesus, que saiamos daqui decididos a estar escondidos no esconderijo do Altíssimo, a estar descansando na sombra do Onipotente, porque sabemos que as tuas promessas nos alcançam. Em nome de Jesus, a ti nós damos toda honra, a ti nós damos toda glória, a ti nós damos todo louvor e toda exaltação, hoje para todo sempre, em nome de Jesus, amém.